Toledot. Na Parashá Toledot, a sexta do livro Bereshit, Yitzhak e Rivka rezam pedindo filhos. Suas preces são atendidas com o nascimento de gêmeos, Yaakov e Esav. A Parashá mostra a relação complexa entre os irmãos. Yaakov é um homem íntegro, Esav é o homem do campo. Esav despreza a primogenitura e vende-a a Yaakov. Este, fazendo uso de seu direito de primogênito, obtém a bênção do pai, o que enfurece Esav. Assim, tem início uma disputa entre os irmãos, que só terminará com a vinda do Mashiach. Um grande elogio. E Jacó, homem íntegro que habitava em tendas. Nesta semana, lemos sobre o nascimento dos gêmeos, Esav e Yaakov. Eles cresceram, e Esav se tornou homem do campo, enquanto Yaakov habitava em tendas, ou seja, dedicava-se ao estudo da Torá. Essa é a explicação dada pelo rabino Yonatan ben Uziel para o versículo em epígrafe em sua célebre tradução de Yoshev Oalim, literalmente, que habitava em tendas, como que procurava aprender. O que devemos concluir dessa interpretação? Por que a Torá elogia Yaakov dizendo que ele buscava o conhecimento? Não seria melhor louvá-lo descrevendo-o como um homem tzadik, kadosh, ou de modo semelhante? Certa vez o rabino Haim Shmulevitz contou a seus discípulos que, quando era jovem, estudante na yeshiva de Grodno, ele viajou a Noviorodok para visitar seu tio, o rabino Avraham Yafen. Lá chegando, pediu ao tio que lhe mostrasse o melhor aluno da yeshiva. O rabino Avraham mostrou-lhe então um rapaz e lhe disse: "Este é o mais estudioso." Em seguida apontou 2 outros estudantes e afirmou: "Esse é o mais temente a Deus, aquele é o mais sábio." E assim continuou, designando vários alunos e elogiando cada um deles de acordo com sua qualidade mais acentuada. Finalmente, o jovem Raim perguntou ao tio: "Quem é o melhor de todos?" O rabino Avraham levou-o para um canto da sala e indicou um dos alunos: "Aquele é o melhor." Surpreso com a resposta, o sobrinho indagou: "Mas ele já não estava na lista anterior?" O tio explicou: "Sim, estava. Cada estudante tem uma característica nobre. Esse, porém, é o que procura estudar incessantemente, querendo aprender mais e mais. A genialidade nem sempre é o grau máximo que se pode alcançar, pois é possível que o sujeito imagine que já chegou ao topo e se acomode. Só quem não se contenta com o que tem está no caminho da elevação, buscando subir cada vez mais. A fome constante de conhecimento do indivíduo, que nunca se satisfaz com o que já estudou, impulsiona-o a desenvolver-se e lhe mantém aberta a via do crescimento. Agora compreendemos que a forma mais elogiada pela qual a Torá poderia referir-se a Yaakov era apresentando-o, conforme a tradução do rabino Yonatan ben Uziel, como um homem que procurava aprender. Um grande gênio ou sábio talvez se relaxe nos estudos e não avance em conhecimento. Só as pessoas dotadas da qualidade de querer estudar, mesmo que não seja a mais brilhante, têm chance de crescer continuamente. Quem merece bênção? E foi quando envelheceu Isaque e chamou a Esaú e disse-lhe: "Para que te bendiga minha alma antes que morra." Esta semana, lemos na Torá sobre as bênçãos de Yitzhak. Originalmente queria dar a seu filho mais velho, Esav. Ao ouvir o plano do marido, Rivka chamou seu filho caçula, Yaakov, e lhe explicou o que deveria fazer para obter as bênçãos que Yitzhak pretendia dar ao primogênito. Isso faria Esav odiar profundamente o irmão. Depois que Yaakov, agindo com esperteza, apropriou-se das bênçãos, Esav perguntou a seu pai: "Porventura tens uma única bênção?" De fato, por que razão Yitzhak desejava abençoar apenas um de seus filhos? Ele não podia reservar uma bênção para cada filho?
Nossos sábios afirmam que Esav se desviou do bom caminho, mas continuava sendo um judeu. Yaakov, por sua vez, era um justo tzadik. Na sua velhice, Yitzhak chama Esav dizendo querer dar-lhe uma bênção, por considerar que, caso desse a bênção a Yaakov, poderíamos pensar, quando os justos, Bnei Israel, filhos de Israel, outro nome de Yaakov, merecem ser abençoados? Só quando se comportam como Yaakov, um justo. Por esse motivo, a intenção de Yitzhak era bendizer apenas Esav, ainda que em sua conduta fosse inadequada, ou melhor, justamente por isso. Assim ele mostraria que todo e qualquer judeu tem direito de ser abençoado independente de seus atos e grau de elevação. Afinal, era praticamente impossível encontrar alguém pior do que Esav, e se ele merecia a bênção, com certeza, qualquer membro do povo de Israel pode obtê-la. Era uma vez Esav e o rei Davi. Contou o rabino Ovadia Yosef Shlita. Havia um rei muito culto que amava os judeus e, além dos conhecimentos laicos, era versado no Taná e nos Midrashim de nossos sábios. Esse rei estimava muito um eminente rabino, grande erudito e bom entendedor de diversos assuntos seculares. O monarca se alegrava com as visitas do rabino e discutia com ele diversas questões relacionadas ao reinado, bem como temas religiosos, éticos e morais. Na despedida, o rei se levantava do trono e o acompanhava à porta, prestando-lhe muita honra. Num desses encontros, depois de acolher o rabino calorosamente e pedir-lhe que se sentasse ao seu lado, o rei lhe disse: "Acabo de ler o Midrash sobre Esav. Consta na Torá, Esav veio do campo e estava cansado." O Talmud enumera 5 pecados cometidos por Esav nesse dia como causas do seu cansaço: estupro de uma noiva, assassinato, negação da divindade, negação do conceito de ressurreição dos mortos, desrespeito à primogenitura. Fiquei surpreso, pois a Torá apenas relata que Esav desrespeitou a primogenitura. Portanto, suspeito que, em razão do ódio profundo que tem a Esav, vocês exageraram em tudo o que afirmaram sobre ele. Esta é minha opinião. O ódio fez os sábios do Talmud criar eventos que não aconteceram. Por outro lado, prosseguiu o monarca, o Tanar, no episódio do envolvimento do rei Davi com Batseba, conta que ele chegou a matar Uriá, porém seus sábios argumentaram no Talmud. Quem diz que o rei Davi pecou está equivocado, pois todos que iam para uma guerra do rei Davi tinham de assinar um documento de divórcio, get, para a esposa, de modo que Batseba não era casada, e Uriá foi morto por rebeldia, não houve nenhum pecado aí. Assim concluiu o rei: considero que os sábios do Talmud, por amor ao rei Davi, encobriram as suas falhas. O rabino respondeu: elucidarei essa questão em outra ocasião, e logo desviou a conversa para um assunto mais relevante para o rei. Mais uma vez o monarca ficou impressionado com o vasto conhecimento e sabedoria do rabino ao tratar de problemas tão importantes e não voltaram a falar do tema anterior. O tempo passou rapidamente, a hora do almoço se aproximava, e o rei pediu ao rabino que o acompanhasse na refeição, mas ele se desculpou usando um pretexto qualquer para não ter de comer com o rei. Sem querer perder a companhia do sábio, nem forçá-lo a se servir, o soberano decidiu almoçar no local em que estavam, a fim de continuar escutando as ótimas ideias e os extraordinários conselhos do seu amigo rabino. Antes de lavar as mãos, o rei tirou a aliança e a apoiou sobre a mesa. Então se serviu do pão e lhe foi oferecido e começou a refeição, esquecendo-se, porém, de recolocar o anel no dedo. Enquanto os criados traziam as iguarias, o rabino seguia falando, comentando e dando conselhos. Quando percebeu que o rei estava distraído, ele pegou o anel e o escondeu no bolso. Após a refeição, os servos trouxeram frutas para o rei e seu convidado, e os dois continuaram a conversa tão enriquecedora.
Neste momento entrou o secretário com alguns papéis e documentos para o rei assinar e carimbar. Colocou-os na mesa do monarca e retirou-se da sala. O rei foi assinar os documentos e notou que o anel, no qual estava gravado seu selo, não estava em seu dedo. Lembrou-se então de que o havia tirado para lavar as mãos e pôs-se a procurá-lo. O rabino abaixou-se, ajudando-o na busca, mas não o encontraram, e o rei, enfurecido imediatamente, mandou chamar o servo que lhe dera a água para lavar as mãos. Em tom irado, o soberano indagou: onde está o anel que deixei na mesa enquanto lavava as mãos? O escravo respondeu: não sei de nada, nem sequer vi o anel de Vossa Majestade. O rei ordenou aos policiais que o espancasse até que ele confessasse o roubo do anel. Os guardas derrubaram-no, começaram a aplicar golpes violentos. O servo gritava que era totalmente inocente. Percebendo que o rabino sorria, o rei lhe perguntou, muito surpreso: acaso o senhor está contente com o furto do meu anel? Nesse instante, o rabino lhe pediu que mandasse que todos saíssem da sala. A sós com o rei, o rabino indagou: por que Vossa Majestade logo desconfiou do escravo e nem investigou o caso? Afinal, eu também estava na sala na ocasião e é bastante plausível que tenha sido eu que peguei o anel. Como Vossa Majestade pronunciou seu veredito sem nem sequer me perguntar se o anel estava comigo? O rei respondeu: estou perplexo com suas palavras. Como seria possível que uma pessoa elevada como você fizesse algo tão imoral? Com certeza você jamais faria isso, ainda mais por sermos amigos. Portanto, o escravo é o principal suspeito do caso. Então, para a surpresa do rei, o rabino tirou o anel do bolso e o entregou ao proprietário. O primeiro impulso do monarca, que obviamente estava muito chocado, foi perguntar ao rabino: por que você fez isso? Ele respondeu: tive de fazê-lo para responder com um argumento irrefutável à questão que Vossa Majestade me apresentou hoje de manhã. Observei que Vossa Majestade se comportou exatamente como os nossos sábios que quiseram proteger o rei Davi e condenar Esav. Na verdade, Haz Verhalila. Deus nos livre de pensar que o rei Davi, um homem justo e temente a Deus, cometeria tal pecado. Por isso nossos sábios explicaram sua conduta e o defenderam. Esav, por outro lado, certamente seria suspeito de tudo que fez, pois ele próprio disse que após o período de luto pelo pai, mataria Yaakov, seu irmão. Assim, o rabino esclareceu a dúvida que o rei lhe expusera naquele dia.